Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Márcia Cristina do canal História em Retalhos e eu voltei hoje de novo. Isso aí, o vídeo de arte de hoje tá show! Mas antes disso, quero saber se você já deixou o seu joinha aí no vídeo, hein? Ainda não? Poxa, vai logo, vai, curte aí. Ative o sininho das notificações, pois isso nos ajuda a melhorar mais ainda o nosso canal. Bom, então também não deixe de se inscrever no nosso canal, hein? Olha o ative aqui, ó, um botãozinho vermelho aqui e a gente vai se encontrar toda vez que a gente tiver vídeo novo por aqui, tá bom? Vamos lá? E aí, galera? É com essa animação que nós vamos hoje tratar de um dos assuntos mais deliciosos do estudo da arte, as artes cênicas. Isso aí. Artes cênicas, tempo e espaço é o tema da nossa aula de hoje. Bom, nós vamos começar falando, gente, que arte cênica, ela também pode ser a arte da presença. Isso mesmo. A arte da presença porque é o momento que nós temos um encontro entre o artista e o público. Observe que nós temos aí na imagem uma intervenção urbana cênica em um espaço público. Já imaginou passar pela rua e encontrar essas pessoas fazendo essa apresentação? E aí? Você passa, olha, estranha e vai embora? Você para e observa, participa, interage com os artistas? Ou você nem o nota, pensa que é gente doida, maluca, que colocou o balde no meio da rua e começou a jogar água nas pessoas enquanto o trânsito estava parado. E aí, o que você vai fazer? É isso aí. No teatro, nós também temos essa arte da presença. É a presença do espectador que vai fazer com que a arte seja ou não apreciada. Então, gente, o teatro é como a arte também do convívio. O teatro é o momento em que os atores, os técnicos e o público estão juntos no mesmo lugar e tempo e compartilhando uma experiência única que não se repetirá. Para um artista argentino, Jorge Dubat, teórico e crítico teatral, ele dizia que o teatro era também, como se estivesse referindo à dança, o circo, a performance e etc. O teatro é visto como uma reunião territorial de corpos, porque nós vamos ter diversos artistas fazendo parte de todo o trabalho que envolve o teatro. E para isso, nós também temos como ponto importante aí os locais. Os locais onde podem ser apresentadas as artes cênicas podem variar, desde casas de espetáculos com palcos e com plateia, todo mundo arrumadinho, até mesmo no circo, com os picadeiros e as arquibancadas, e ainda nas ruas, nas praças da cidade, dentro das escolas, nos mais variados tipos de espaço. Nós temos aí um desses exemplos, que é o Teatro da Vertigem em São Paulo, que faz muito sucesso. Vale a pena conferir. Vou colocar aí o link na descrição do nosso vídeo para que vocês possam dar uma olhadinha, tá? Nesse formato de teatro, nós temos uma maior proximidade do público com os artistas. Essa é uma característica muito presente nas artes cênicas, tá? É também uma maneira de promover uma relação diferenciada com o público e mexer nas estruturas mais tradicionais da relação entre tempo e espaço nessas artes. Então, gente, esses artistas, eles vão interagir com as pessoas que passam por esse túnel em São Paulo. Elas vão passando, os artistas vão fazendo a encenação e muitas vezes demoram a perceber que estão ali passando diante dos seus olhos artistas, interpretando seus papéis. Um outro trabalho bem interessante é o trabalho do encontro entre os espectadores e os atores.
Esse tipo de trabalho foi muito realizado, e é realizado, na verdade, pela proposta do trabalho do teatro solo, do diretor argentino Matias Umpierres. Ele faz intervenções artísticas em diversos locais espalhados pelo mundo e pensadas para apenas um espectador assistir. Isso mesmo. Você tem todo um trabalho, ensaio, preocupação com as câmeras, com a luz, com o som, apenas para um só espectador. A proposta é a de tirar o espetáculo de um lugar definido e o fazer público, deixar de ser coletivo, tornando o espetáculo individual, onde esse mesmo indivíduo pode participar ativamente nas cenas. Então, nesse formato do trabalho realizado aí por do Bach, nós vamos ter, né, um teatro experimental. Nesse tipo aí de material, então ele faz aí a encenação, coloca lá o espectador para participar de forma aleatória, né? E depois, né, do resultado todo feito, né, de como foi a finalização aí do trabalho do teatro, aí sim nós vamos ter aí a preocupação de perguntar, de buscar aí autorização por parte dessa pessoa se pode ou não fazer a publicação dos vídeos. Esse trabalho também é bastante interessante, vou deixar um link aí para que vocês possam dar uma olhadinha, né, no formato desse teatro também. E é interessante a gente perceber como é a questão do espaço, da arquitetura, né, do teatro, ela muda na nossa cabeça, tá? Aí coloquei para vocês uma imagem aí do formato de um teatro, tá? Então, nesse formato, nessa planta que nós vemos aí do pavimento do teatro, nós temos aí a parte central, aonde é destinada ao público. Temos aí a região das poltronas, onde nós temos a organização aí, né, das pessoas de forma que elas consigam ver o palco. Temos o palco, que é esse espaço aí retangular mais amplo, aí separado da plateia. E ainda observamos aí que na planta artista e público estão bem distantes, né? Eles ficam em espaços diferentes, certo? Então, é bem diferente a organização de uma forma de teatro na rua, do formato de teatro, como a organização do teatro solo, aonde o teatro solo ele pode acontecer em qualquer espaço, né? Como nesse vídeo aí que vocês vão ver, a performance aí dos artistas e do espectador, ele se dá em um prédio abandonado, né? Então, não tem o formato como costuma aparecer nos formatos de teatro originais, tá? Então, mais abaixo nós vemos aí a imagem do Teatro Castro Alves em Salvador, na Bahia, né? A parte de dentro do teatro, então a parte do espaço aí da plateia, né? Do espaço onde vai acontecer as apresentações, as encenações, e os espaços que vão estar atrás aí vão ser os espaços dos artistas, né? Que vão trabalhar para que essa encenação aconteça. Mais uma vez aí a imagem aí do Teatro Castro Alves, porém da parte externa, né? Então, vários são os formatos, os modelos que nós temos, né, de teatro hoje em dia. E agora, gente, eu gostaria aí de reforçar para vocês outras questões que não da estrutura física, mas da forma de organização das pessoas, dos personagens aí que fazem parte, né, da composição realmente da dramaturgia. Agora vamos falar um pouco sobre a dramaturgia, que vai misturar realidade com ficção. Isso mesmo. Então, hoje em dia, os atores, as atrizes, já não querem mais aquela apresentação teatral onde eles apenas, né, vão
dar as falas, né, as ações dos seus personagens para o público, pronto, e saiu, tá? Então, na cena, o personagem, ele se dirige ao público, mas ele se dirige intencionalmente, provocando o público, tá? Então, o teatro moderno, hoje, ele tem essas novidades, tá? A personagem, por exemplo, aqui, dessa peça, a peça chamada Por Elise, ela sai da caixa preta do palco e começa a falar com os espectadores sobre aquilo que está acontecendo ali, trabalhando sobre essa divisão do palco, onde se realiza a cena e também a plateia. E ela vai fazendo isso, olhando e falando diretamente com propósito, né? Então, isso faz com que o público ele pode ficar em dúvida se a atriz está dizendo realmente as suas próprias palavras ou se são as palavras da personagem da peça que ela teria memorizado e estaria representando. Então, nesse caso aí da peça Por Elise, a atriz interpretou esse papel, né? E ela era a dramaturga da peça. Então, ela se dirige ao público e vai fazendo esse jogo entre realidade e ficção que torna mais curioso, mais engraçado, né, assistir à apresentação, certo? Então, a dona de casa, a atriz aí de vestido que vocês veem na cena, essa atriz de vestido vermelho aí, ela quem vai sair, né? Ela para a cena, sai da cena aí da história e vai, né, conversar muitas vezes com os espectadores com relação a alguma questão específica da fala, dos acontecimentos que ela está vivenciando. Bom, então, gente, se nós já temos hoje em dia nas artes cênicas formas de apresentação diferentes, onde nós temos novas relações entre os artistas e a plateia que está presente, assistindo, acompanhando, por que também não ter, né, mudanças aí com relação ao espaço? Então, nós temos também diferentes formas aí de fazer essas encenações em espaços diferentes e também em tempos, tá? Um desses exemplos é esse da companhia Las Bruxas de Porto Alegre, tá? Essa companhia trabalha com libras e com audiodescrição em suas apresentações. Notem que a gente tem aí um espetáculo voltado para crianças, um espetáculo chamado Filó de Bolso, a menina do cabelo vermelho, e procura trabalhar com temas que tratem das diferenças socioculturais, tá? E eles aproveitam isso para investigar, né, quem são as pessoas do público que não enxergam, que não ouvem, né? Então, como é que você vai para um teatro ouvir e ver se você não pode, se você não tem essa condição? Então, esse grupo aí de artistas, eles se propõem a fazerem apresentações que sejam destinadas para todos, porém, que essas pessoas com deficiência tenham acesso, conheçam essas apresentações. E para isso, eles trabalham com diferentes materiais, trabalham com tecidos de textura, eles trabalham com audiodescrição, eles trabalham fazendo com que esse público perceba essa dinâmica que está acontecendo em cada uma das cenas, né? É tanto que a atriz, ela utiliza um microfone sem fio para amplificar a sua voz, né? Para que ela possa ser ouvida em diferentes espaços abertos. Então, eles fazem uma espécie de varal, estendem ali os tecidos e geralmente fazem pátios de escolas, de praças, entre outros, né, lugares, né, sem necessariamente ser, né, um teatro organizado, com arquibancada, tudo mais, tá? Então, são de maneiras diferentes que nós temos e que nós podemos exercer essas apresentações cênicas também, tá?
Mas aí eu aproveito agora, né, para a gente poder falar um pouco mais a respeito da história, né? Como é essa construção, né, da história do teatro brasileiro e como foram suas reviravoltas aí, né, de lá da antiguidade para os dias atuais. Tá? O teatro surge na Grécia, começou com os rituais para Dionísio, né? No Brasil, a história do nosso teatro nasce com os rituais indígenas e as celebrações antropofágicas. Depois chega aos jesuítas e seus autos de catequização, né, os escravos e seus rituais para celebrar as divindades, a corte e o luxo das óperas estrangeiras. O teatro, com grupos formados por atores brasileiros, só se estabeleceu a partir do século XIX, abrindo a área para o florescimento da comédia de costumes e do teatro burlesco. Observe que a gente tem, então, né, a composição, né, do teatro no Brasil sendo feito pelos indígenas no objetivo principal dos jesuítas, né, que era de catequizar os indígenas, catequizar os escravos, né, então para ensinar eles a respeito né, do catolicismo, da Igreja Católica, da história dos santos, né, e evangelizar essa população, então se investiu na formação dos teatros, tá? Mas a composição mais organizada mesmo do teatro brasileiro só chegou aqui ao Brasil a partir do finalzinho do século XVIII para o início do século XIX, com esse tipo que nós vamos aprofundar um pouquinho mais à frente, que é o de comédia de costumes e do teatro burlesco. Mas, a partir do século XX, com os grupos universitários, que o nosso teatro realmente se modernizou. Foi nos anos de 1960 e 1970, viveu-se um ápice criativo urgente e penetrante, né? E em seguida veio a censura, né? Então, muitos artistas tiveram que ir para o exílio, tiveram, né, que interromper os seus trabalhos. Quem ficou no Brasil teve que vivenciar, né, sobre as regras da censura, e só após a reabertura política é que nós tivemos aí, né, a retomada dos trabalhos realmente, né, voltados para as artes cênicas, sendo revigorados. Encenadores experimentais, seguidos de grandes musicais e teatro comercial, também começaram a partir, né, de meados aí dos anos 80, que foram renascendo. Para contar brevemente essa história espetacular, o professor João Roberto Faria organizou um livro chamado História do Teatro Brasileiro e teve, né, muitas pinceladas aí de alguns dos momentos da nossa arte dramática. Então, o que a gente pode falar a respeito, então, dessa história, né? O velho teatro brasileiro. Como era esse velho teatro brasileiro, tá? O costume de assistir a um espetáculo no modelo europeu só começou a se desenvolver no país com a chegada da família real e toda a corte portuguesa a partir de 1808, tá? E aí é importante a gente lembrar que com a chegada da família real, não só o teatro, mas várias outras atividades culturais passaram a ser, né, reforçadas aqui no Brasil, estimuladas, né? E a construção também dos espaços passaram a ser, né, mais eficazes a partir desse período, porque a família real e a corte portuguesa não tinha onde se divertir, não tinha, né, espaços para poder acessar, né, essa cultura que eles já estavam tão habituados na Europa, tá? Então, eles vêm para cá e aí começam também a trazer as missões, né, as missões francesas, os artistas, e vão começar a mexer um pouco nessa estrutura cultural aqui do Brasil durante esse período colonial, tá? Aquelas pessoas que estavam acostumadas a uma vida cultural agitada, explica João Roberto, né, para compensar a selvageria dos trópicos, o rei convidava então as companhias estrangeiras para apresentarem espetáculos aqui. Era início, então, da civilização aqui no Brasil.
Foi a partir, então, do século XIX, com a independência do Brasil, seguida depois da abolição da escravatura e mais para frente a proclamação da República, é que se começa a desenvolver um público para fazer e curtir o teatro brasileiro. Senhoras e senhores, eis o tempo da nossa comédia de costumes, como destaque para os textos de Martins Pena. Logo na sequência aparecia o nosso teatro de revista. As revistas eram como retrospectivas do ano, trazendo um resumo dos fatos importantes, costuradas em um enredo provocativo e brincalhão, pincela o professor. Então, esses trabalhos começam a ganhar cada vez mais espaço, cada vez mais interesse por parte da sociedade. O teatro de revista, né, ele teve, entre outros percussores, nós tivemos aí Arthur de Azevedo. Ele foi um grande revisteiro, dramaturgo, produtor e encenador que promulgou e desenvolveu o gênero aqui no Brasil, até que ele se tornasse o mais importante, reinando nas últimas décadas do século XIX até meados dos anos 60. Foi nesse tempo que se desenvolveu e modificou, atravessou o que poderia ser considerada 3 fases distintas. O período das revistas de ano, calcado na crítica política e social, o período da nacionalização e do luxo e das fantasias, da música, as mulheres, visualidade do espetáculo tornam-se também centrais. Então, esse período aí das revistas, né, dos espetáculos, ficava todo mundo, né, na expectativa. O que vai ser? Quem vai falar de quem? Né, vai estar retratando que personalidade, que político, né, que governante, que empresário. Então, isso trazia para a população brasileira na época, principalmente a elite, né, que era quem tinha acesso, trazia esse frisson, né. Nas décadas de 40 a 50 é o período das vedetes, após os anos 60, com a ditadura militar e a popularização da televisão, a revista entra em decadência e se extingue. Então, esse período aí das décadas de 40 e 50 é o período auge, né, que as mulheres elas começaram a apresentar e a participar do teatro de revista, como dançarinas, como, né, apresentadoras. Então, elas começaram também, né, a serem julgadas aí por isso. A estrutura da revista, em 2 ou 3 atos, né, contava também diversos quadros distintos que eram ligados por uma narrativa frágil, levada à cena pelas figuras do, né, comparé ou coméré. As partes eram fundamentalmente o prólogo, número de cortinas, o quadro de comédia, o quadro de fantasias, os monólogos, sentimentos ou cançonetas e a apoteose. A apoteose era o momento, né, de grande festa, de entrada de todos os personagens, de todos os comediantes, de todas as dançarinas, né, para o ato final aí do teatro em revista. Os personagens típicos brasileiros aparecem pela primeira vez na cena teatral do teatro de revista. Então surgem aí os personagens do malandro, a mulata, o caipira, o português, esses que até hoje continuam sendo, né, as figuras principais aí, tanto para a formulação aí das piadas, dos contos, como também nas histórias, né, nas histórias de encenação. Sempre a gente tem, né, essas figuras que são as figuras marcantes aí da apresentação. Além da figura do comparé, as caricaturas vivas de importantes personalidades da época, bem como as alegorias, também faziam parte da galeria de personagens da revista. O coro era formado, então, pelas girls, que cantavam e dançavam e passava a ter muita importância aí a partir da década de 30, tá? Então, números de coplas eram fundamentais dentro da apresentação aí do teatro de revista. Então, observa que a gente tem aí esse período aí do século XIX, principalmente aí da década de 50 para frente, a gente vai ter uma intensificação muito grande, né? Uma movimentação de ideias aí, de criatividade em torno do teatro que vai surgir, né, com muita garra.
Em 1938, com o surgimento do Teatro do Estudante do Brasil, chamado TEB, os nossos palcos ganhavam a curiosidade de quem estuda. A estreia, como Romeu e Julieta de Shakespeare, trazia o corpo de baile do Teatro Municipal e a sua orquestra de cordas. Diferente das revistas que ninguém decorava nada, as peças passaram a ser ensaiadas a sério, como aponta João Roberto. O repertório também chamava atenção. Então, como esse teatro do estudante mudou a forma de organização do teatro. Então, o que antes era feito meio que aleatório, né, as pessoas não ensaiavam, não tinha preocupação com o texto, com, né, a luz, com a câmera, a posição das pessoas. Então, começou a ser estudado e preocupado, né, para ser um espetáculo muito mais organizado, né? Então, o teatro do estudante fez uma revolução aí no formato do novo teatro brasileiro. E aí o teatro moderno brasileiro, né? Mas foi com a estreia de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, em 1943, que a crítica apontou o nascimento do nosso teatro moderno. Então, para os críticos, para os pesquisadores, teatro mesmo, no Brasil, tende-se a pontuar, né, como o início dos trabalhos aí de Nelson Rodrigues. Com a direção do polonês Ziembinski, a peça quebrava todos os padrões da época. A montagem misturava os tempos, não era só do presente olhando para o passado, mas era uma peça que pela primeira vez permitia-se olhar o futuro. Então, conta o diretor Celso Nunes, né? Então, isso para as pessoas era novidade. Como assim? Eu estou assistindo uma peça que está olhando para o futuro? Então, Ziembinski trouxe de forma, né, inovadora essa questão, né, e ajudou Nelson Rodrigues nessa composição quando ele trouxe também a questão da iluminação nova, né, a preocupação com o cenário, a interpretação com mais expressão e também, né, com as ideias de naturalismo. Então, isso tudo chamou a atenção demais da organização do teatro. E a gente tem aí, né, as imagens de Nelson Rodrigues, né, o primeiro espetáculo dele, né, Vestido de Noiva, e, né, a gente segue aí, né, falando um pouco mais a respeito dessa história do teatro. Então, nos anos seguintes, várias companhias de teatro surgiram no eixo Rio-São Paulo, né? Infelizmente, essa é uma realidade também até hoje. Então, os espaços teatrais, eles têm ficado nessa região do eixo Rio-São Paulo, né? E fora o eixo Rio-São Paulo, apenas nas capitais. Então, a preocupação, né, dos nossos governantes aí em obras públicas não está relacionada às questões culturais, certo? Então, surge aí o teatro, né, e a companhia com Maria Della Costa, do Teatro Popular de Arte, e aí João Roberto diz: começamos a época do diretor que assina e dirige os espetáculos. Então, até esse período, não existia nem diretor, né? Então, a partir de agora, tinha um diretor para acompanhar, para dirigir, para dizer o que estava certo, o que estava errado, e isso não acontecia antes. O Teatro Brasileiro de Comédia, chamado TBC, formou atores importantíssimos, como Cacilda Becker, como Valmor Chagas, como Fernanda Montenegro, né? Desses nomes aqui citados, apenas ela é viva até hoje, e muitos outros artistas aí que, né, ficaram, né, conhecidos aí internacionalmente, tá? Bom, nos anos que antecederam os governos militares, o clima político do Brasil e os estudantes universitários agitavam a cena cultural com produções que marcaram a história do teatro brasileiro. Em 1958, em São Paulo, o Teatro Arena trazia a revolucionária Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Nessa peça, gente, ele tratava então dos problemas sociais e políticos aqui do Brasil, né? Vai ser um belo de um tapa na cara do governo militar, mas ele aproveita aí, né, do Teatro de Arena para fazer esses trabalhos. Em 1965, a encenação de Morte e Vida Severina,
de João Cabral de Melo Neto com música de Chico Buarque. Estarreceu a crítica brasileira por sua poética pungente e a montagem sensível. A peça veio com uma encenação primorosa e marcou toda uma época, lembra Celso Neves. Então, esses estilos, né, pegar um livro, uma obra brasileira, transformar essa obra em uma apresentação teatral, colocar uma música de um artista que estava começando, né, a fazer sucesso já. Então, isso fez com que, né, o teatro ganhasse ainda mais vida. Em 1967, José Celso Martinez Corrêa quebrou tabus com O Rei da Vela, de Oswaldo Andrade. E esse texto era provocativo e cáustico, ele chegava para estapear a burguesia. Então, o teatro oficina chega com a revolução do teatro cultural e político agressivo da contracultura, explica, né, o pesquisador aí, João Roberto. Então, a forma como o teatro vai se desenvolver diante aí dessa expectativa, né, da ditadura militar é algo que é surpreendente, né? Então, nessa imagem a gente pode observar aí como o teatro de arena foi sendo construído, né? Então, não foi, né, nada de grande investimento, então foi a preocupação principalmente dos artistas em estar mais perto do público, falar com essa realidade, né, de forma que eles pudessem ser compreendidos. Então, teatro contemporâneo, ele pode-se dizer, né, que se desenvolveu, né, diante, né, da grande porta, né, da censura militar. Então, os governos militares, eles silenciaram tudo. Zé Celso, Boal e outros importantes artistas, eles foram exilados, como eu falei para vocês. Então, Antunes Filho, que ficou no Brasil, abriu o nosso teatro contemporâneo com seu centro de pesquisa teatral. Então, como Macunaíma, ele rompeu com aquilo que ele próprio chama de teatrão e começou a trabalhar só com jovens, com uma atuação menos armada. O espetáculo tem uma cara nova que não dá para comparar com nada do que foi feito antes, diz aí João Roberto. Então, esse formato que foi se dando para o teatro brasileiro foi um formato, né, de buscar mesmo as identidades brasileiras, qual era a cara do povo brasileiro, que assuntos esse povo estava preocupado, quais eram as pessoas que iam ao cinema, o que eles estavam, né, querendo do cinema, tá? Marcando a abertura política, Celso Nunes finalmente estreia sua peça que havia sido proibida durante 7 anos. Em uma patética, ele conta a morte do jornalista Vladimir Herzog. A peça tinha sido premiada como o melhor texto e proibida no mesmo ano pelo regime. Só em 81 consegui montar, conta Celso Nunes. Nesse interim, Boal desenvolveu o chamado teatro do oprimido, com a democratização dos meios de produção teatral e o acesso das camadas sociais menos favorecidas. Então, olha a caminhada que nós temos aí, né? Um teatro que agora pode contar a respeito da morte, contar a respeito da tortura, contar a respeito, né, do que as pessoas passavam durante o regime militar. Então, isso foi, né, importantíssimo para a nossa sociedade. Assim como foi o trabalho também de Augusto Boal com o Teatro do Oprimido. Então, o Teatro do Oprimido, ele levava a discussão para as pessoas, levava as pessoas a refletirem, né, principalmente as pessoas menos favorecidas, que não tinham acesso ao teatro, fazer com que essas pessoas pensassem nas ações, nas atitudes, no seu cotidiano e colocassem isso nas suas encenações, tá? Então, nos anos seguintes, surge o que se chama de teatro de encenadores, com diretores como Gerard Thomas, Bia Lessa, Gabriel Vilela, dialogando com as vanguardas internacionais. Zé Celso volta do exílio e reabre a oficina, né, com montagens impactantes como As Boas, com Raul Cortez, Hamlet, Cacilda, Bacantes, Sertões. E a partir dos anos 2000, o Brasil recebe muitos musicais internacionais.
Atualmente, lembra Celso, que enquanto temos atores famosos fazendo um teatro mais comercial, também temos novos espaços para pequenos grupos e núcleos experimentais. Diretores como Amir Haddad, com o grupo Tá na Rua, e os festivais universitários de norte a sul mostram esse teatro que extrapola as grandes companhias do eixo Rio-São Paulo e voltam para as ruas. Há um novo fôlego para o teatro de grupo e regional, comemora Nunes. Respeitável público, é tempo de aproveitar. Então, gente, o que nós temos a respeito disso? Né? Depois que passa o período, né, da censura brasileira, nós vamos ter, né, graças a Deus, vários grupos teatrais, várias pessoas organizando espaços, o surgimento aí, né, de liberdade de expressão, né, e o público vai começar então a aproveitar melhor, né, das encenações e dos trabalhos do teatro. É verdade que isso, né, não perdura por muito tempo. Então nós temos, né, nos espaços das cidades pequenas, né, muito pouco teatro, né? Então o espaço do teatro não é muito valorizado. E aí a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, né, com essa pergunta: o teatro é para todos? Será que todos temos acesso ao teatro? Todos podemos ir ao teatro? Então, nós temos aí, nessa foto, a imagem do Teatro Aquarela, né? O Teatro Aquarela é um grupo de teatro que, durante alguns anos, organizou, discutiu, se reuniu, apresentou várias encenações nesse espaço aí, né, do colégio, aí, do auditório do Colégio Florestal, e muitas vezes com uma ínfima, né, valor, né, de ingresso cobrado. Então, com o objetivo mesmo de levar a cultura, de discutir, de fazer com que essa apresentação, né, estivesse aí ao acesso das pessoas, né? Mas nós não temos, nem em todas essas pequenas cidades nós tivemos algum grupo semelhante, né? E nem temos investimento nisso, não temos preocupação por parte do nosso executivo, seja ele municipal, estadual, na construção de novos espaços, de novos grupos, na manutenção dos grupos que existem ainda, né? Na organização aí de festivais, de apresentações, né, voltadas para isso. Então, nós precisamos ficar atentos, porque esse é um espaço de todos, né? O teatro é para todos, não é só para a elite, não é só para quem mora nas grandes capitais. Então, nós precisamos, né, lutar pelos nossos espaços culturais. Bom, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado para quem nos acompanhou na aula de hoje, tá? Se você gostou do nosso vídeo, gostou da nossa aula, não deixe aí de dar o seu like, né? Ative o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, a gente vai estar sempre postando aulas aqui e eu espero que vocês digam também se vocês querem algo diferente, algo novo, para que a gente possa procurar, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau e até logo.